Uma coisa interessante sobre os grandes líderes da política é que, além de sabermos quais as características que marcaram seus governos, a gente sempre se lembra de como eles morreram. Um famoso líder alemão se matou dentro de seu bunker ao perceber que estava derrotado na guerra. John Kennedy, um dos maiores presidentes americanos da história, foi assassinado enquanto desfilava em uma comitiva. Che Guevara, o comandante da Revolução Comunista em Cuba ao lado de Fidel Castro, foi executado após ser capturado em uma selva na Bolívia, tentando fazer uma revolução nesse país da América do Sul. Estranho ou não, hoje, especialmente para você, aqui da Fatos, eu vou trazer alguns governantes não muito famosos pelas suas conquistas e mudanças, mas sim pelas formas bizarras e muitas vezes cruéis pelas quais foram mortos. Meu nome é Ivan Lima e é um prazer te receber no nosso canal. Então, sem mais delongas, já deixa seu like com a gente e vamos ao vídeo. Combinado? O primeiro personagem da nossa lista é um imperador romano não muito famoso, Públio Licínio Valeriano, ou como ficou conhecido, o Imperador Valeriano. Ele governou o Império Romano durante 7 anos, o que na época em que ele viveu foi por si só algo incrível. Valeriano assumiu o trono durante o início do declínio do Império Romano, uma época conhecida como a crise do terceiro século. A instabilidade política e econômica do momento fazia com que o cargo de imperador fosse praticamente um convite para a morte. Para você ter uma ideia, durante esse período de quase 50 anos, 18 comandantes diferentes governaram Roma. A maioria deles foi assassinada por diversos motivos e por diferentes grupos. Então, como eu disse, Valeriano, que governou de 253 a 260 depois de Cristo, pode se considerar um grande vencedor. Isso se não fosse pelo seu final bem trágico. Valeriano, que já herdou uma Roma em guerra com os persas, ele foi capturado em uma tentativa de arranjar um acordo de paz. Olha só, foi a única vez na história que o imperador romano teria sido raptado. Ele foi levado até o reino persa e lá passou por várias humilhações públicas antes de enfrentar o seu trágico final. De acordo com as lendas, o rei persa Sapor I teria jogado ouro derretido na garganta de Valeriano. A história desse líder romano influenciou uma grande série dos dias de hoje. Se você já assistiu Game of Thrones, sabe bem o que eu estou falando. Agora, se tem algo que eu posso contar um pouco mais, é sobre um líder descrito na Bíblia. E caso você seja um cristão, com certeza conhece o personagem Herodes Antipas, o responsável por mandar decapitar João Batista. Conhecido como um príncipe cruel, é filho de um rei do mesmo nome, Herodes o Grande, e foi provavelmente do pai que ele herdou essa maldade. O Grande ficou famoso na história por ser um verdadeiro tirano que governou o reino da Judéia através da força e do derramamento de sangue. Na Bíblia, no Evangelho de Mateus capítulo 2, verso 16, Herodes ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades. Isso porque a profecia de que o Messias, Jesus Cristo, chegaria apavorou o rei. A ciência comprovou há pouco tempo fatos sobre a terrível morte de Herodes. Ele sofria de problemas renais, além de uma doença conhecida como gangrena de Fournier, uma infecção generalizada que apodrece os tecidos, causando cenas horríveis. No caso desse comandante, a infecção atingiu também as partes íntimas. Relatos dizem que a enfermidade, aliada aos péssimos hábitos de higiene do rei, que era até considerado louco e depressivo, inflamaram tanto seu pênis e a região em volta que chegou a estourar em um mix de sangue e pus. E para piorar, a podridão dos tecidos mortos atraía vermes e moscas que andavam livremente pela carne da vítima. Bom, hoje, a gangrena de Fournier é chamada também de mal de Herodes,
numa referência ao triste fim do líder da Judéia. Agora, avançando um pouco no tempo, vamos para o ano de 1349, no Reino de Navarra, que existiu durante a Idade Média e que hoje está localizado na Espanha. O nosso rei da vez é Carlos II, que governou Navarra de 1349 até 1387. Mesmo com quase 40 anos de reinado, Carlos não era nada amado pela população. Envolvido em diversos massacres de camponeses e assassinatos políticos, o homem adoeceu gravemente no ano de 1386. O povo não parece ter ficado muito triste com isso, e o que se ouvia nas ruas era os burburinhos de que a doença misteriosa seria algum tipo de punição divina para o líder tão cruel. Carlos II ainda enfrentaria outros problemas para tentar se recuperar da doença. O tratamento dado pelos médicos era muito comum na época. O homem deveria passar algumas horas do dia e da noite totalmente coberto com faixas molhadas de conhaque. Até aí tudo bem, não é? Mas em uma noite, durante esse processo, a enfermeira estava colocando as faixas no corpo fraco do rei. Só que, como estava escuro, ela não conseguia enxergar direito o que estava fazendo. Resolveu, então, pegar uma vela que ficava em um cômodo próximo. Só que, por descuido, acabou incendiando o paciente, coberto de faixas com um líquido altamente inflamável. O trágico acontecimento, no entanto, não fez com que a população ficasse desesperada pela morte do governante. Existem boatos que a enfermeira que acabou matando o rei acidentalmente foi perdoada pelo povo de Navarra, que permitiu que ela fugisse, sumindo para sempre. Agora, ao contrário do terrível Carlos, o nosso próximo rei, Henrique I, da Inglaterra, era amado pelos súditos. Foi considerado um dos líderes mais eficientes da Inglaterra medieval, governando com sabedoria e destreza seus condes e barões, impedindo revoltas e tomadas de poder que eram tão comuns na época. Henrique também foi considerado um rei severo, porém, com toda essa seriedade, proporcionou muitas melhorias na qualidade de vida da população. É por isso que sua morte foi um choque para a Inglaterra na época, além de muito inesperada. Em uma viagem de caça, muito comum no período, Henrique abusou da quantidade de lampreias que comeu. Esse era, inclusive, seu prato favorito. Sofrendo de uma intoxicação alimentar, ele morreu em profunda dor, enquanto vomitava ao mesmo tempo que tinha diarreia. E isso tudo nos campos de caça, longe de casa ou de qualquer cuidado médico. Que drama, não é mesmo? Caramba! Ironicamente, seu primo Guilherme já havia morrido algum tempo antes, também em uma viagem de caça. O rapaz foi atingido por uma flecha perdida, atirada para matar algum cervo que passava perto dele. E para terminar, um caso um pouquinho diferente. Ivan o Terrível. É um nome que você aí de casa já deve ter ouvido por aí. Não sou eu, não. É o russo. Terrível, por sinal, é um bom adjetivo para explicar a vida desse cruel líder da Rússia. Ele foi o primeiro czar russo governando o então Reino da Moscóvia, que sob seu comando se expandiu imensamente. Entretanto, como eu já disse, Ivan também ficou famoso pelas maldades que cometeu, como exterminar vilarejos inteiros e matar amigos próximos em ataque de fúria, que eram constantes. E o ódio desse homem não se limitou apenas a camponeses indefesos e amigos, como se isso já não fosse uma quantidade considerável de pessoas. A relação dele com o próprio filho, que também se chamava Ivan, já vinha desmoronando há muito tempo. A gota d'água foi quando o czar fez um acordo de paz com um reino inimigo, algo que o filho era totalmente contra. O príncipe começou a atacar o rei publicamente. Ivan o Terrível, enfurecido com o moço, descontou a raiva em sua nora, esposa do príncipe. Só que tudo isso com um detalhe. A princesa estava grávida, ou seja, o rei seria vovô. Isso não impediu Ivan de espancá-la até causar um aborto espontâneo na futura mamãe. O marido dela, muito bravo, foi de encontro ao próprio pai para resolver as coisas. Mas antes mesmo que pudessem começar a discutir, o Terrível acerta o filho com um cetro, o matando. Na mesma noite, o rei matou seu neto, que ainda estava na barriga da mãe.
Muito se discute sobre a personalidade cruel de Ivan, e hoje o entendimento do assunto é bem mais avançado. Historiadores sabem que Ivan, na verdade, era realmente louco. Ele sofria de esquizofrenia e síndrome do pânico, o que explicaria os relatos sobre sua paranoia de estar constantemente sendo traído ou de alguma pessoa próxima estar planejando sua morte. Louco ou não, não podemos deixar de ver o tamanho das crueldades que esse senhor praticou, não só naquela fatídica noite, mas como em toda a sua vida. E por hoje eu fico por aqui. Fala aí nos comentários o que achou desse conteúdo. Qual das histórias é mais dramática, hein? Um abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau!